Trabalhadores afastados do serviço pela Ródia por conta de problemas de saúde causados pelo hexaclorobenzeno estão sendo chamados e demitidos. O caso já está no Ministério Público Estadual. A unidade da empresa em Cubatão foi desativada em 1993. São 50 funcionários afastados por problemas de saúde. Pelo menos 20 trabalhadores receberam na semana passada este comunicado para comparecer à unidade em Cubatão. Tem diversos trabalhadores contaminados, doentes, pessoal com câncer, pessoal com transplantados que precisam de tratamento. E para a gente foi uma surpresa a empresa chamar os trabalhadores para demiti-los sumariamente sem sequer dar tratamento adequado para esses trabalhadores. Edilson chegou a ir até a empresa, mas se recusou a assinar a demissão. Ele está de licença médica concedida pela Ródia. Foi constatado alguns problemas sanguíneos que vieram ocorrendo com o tempo. E problemas neurocomportamentais também, fiz alguns problemas de acompanhamento neurocomportamentais e graves problemas de perda de memória, contaminação que nós já temos com o hexaclorobenzeno e que já é comprovado que essa substância ela provoca esse tipo de problemas na pessoa contaminada. Entrei na sala administrativa, tinha 3 pessoas lá e mandaram sentar e puxaram a carta. Aqui está um papel para você assinar aqui, você não serve mais para a empresa. Você não está enquadrado no grupo de risco. Agora eu dizendo isso para você, com todos esses problemas, eu não me enquadro no grupo de risco, quem que vai enquadrar? Terrível, né? Segundo o Sindicato dos Químicos, as dispensas contrariam o termo de ajustamento de conduta, firmado em 1995. Tem que existir uma junta médica, os exames têm que ser mandados para esses técnicos do Sindicato e Ministério Público e eles sim que verificam a condição de sanidade dessas pessoas. A empresa garante que está cumprindo o termo de ajustamento feito em 1995 com o Ministério Público. Segundo a Ródia, esses trabalhadores afastados há muitos anos fizeram exames no Hospital Albert Einstein e ficou comprovado que alguns deles já não fazem mais parte do quadro suspeito. A empresa analisa caso a caso. Segundo a entidade, os demitidos estão contaminados com uma substância altamente tóxica. Nesta terça-feira, portanto, amanhã, acontece uma audiência de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho. Sabe aonde? Em São Paulo. Vamos ver o que está acontecendo. Pode soltar aqui, ó, Cubatão. Com faixas de protesto e braços cruzados, os trabalhadores fizeram um cordão de isolamento no único acesso à sede da Ródia. Apenas funcionários e veículos de outras empresas eram autorizados a passar. A greve, que começou nas primeiras horas do dia, segue por tempo indeterminado. O primeiro motivo da greve é a suspensão dos contratos de trabalho, para que as demissões parem no momento, que é o que rege a lei. Depois é que a justiça também se manifeste em função dessas demissões de pessoas doentes, contaminadas, tudo, como estamos comprovando a situação deles em diversos exames. E, posteriormente, nós teremos também uma audiência com o Ministro do Trabalho, para que seja uma ação também de governo. Nós não podemos esquecer que a Ródia, em muito tempo, ela foi comandada pelo governo francês. Então é necessário que o Brasil se manifeste. Dos 77 trabalhadores ligados à empresa, apenas 27 estão na ativa, atuando no processo de recuperação ambiental da área contaminada pela Ródia. Os demais estão afastados por licença médica. Nós estamos aqui desde aproximadamente 5 horas da manhã. E num processo de convencimento, não é não deixar entrarem, né? Quem quiser entrar, forçar para entrar, é livre para entrar. Nós estamos trabalhando, fazendo um convencimento desse pessoal para que eles se solidarizem com os outros que estão na lista de demissão, porque nós entendemos que eles provavelmente sejam os futuros demitidos. A polêmica começou há quase um mês, quando pelo menos 20 trabalhadores afastados foram informados por meio de carta que seriam demitidos. Apenas 2 deles assinaram a rescisão contratual. No entanto, todos ainda sofrem as consequências da contaminação por hexaclorobenzeno. Milton é um deles. Há 7 anos precisou de um transplante de fígado. Permanece em tratamento e longe da função. Mesmo assim, está na lista de demissões. A Ródia nunca se interessou, nunca me pagou nada, nunca se preocupou com o meu tratamento. Eu faço tratamento até hoje, na quarta-feira, agora dia 16, estarei no Einstein o dia todo fazendo exames. Quer dizer, ela alega que o Einstein diz que eu estou bom e eu vivo lá, de 3 em 3 meses eu tenho que consulta, tenho o resto da minha vida. Agora eu não sei o que vai acontecer comigo, não só a mim,
com as pessoas que estão trabalhando também. Entendeu? Eles não podem ter garantia, não tem garantia nenhuma de se eles conseguirem demitir esses 20 funcionários, o restante não vai ser demitido também. Segundo o sindicato da categoria, a atitude da empresa é ilegal, já que um TAC, termo de ajustamento de conduta, assinado em 94, determina a garantia de emprego e o custeio de tratamento aos trabalhadores contaminados. Esses trabalhadores, eles foram contaminados durante o seu labor, né? Durante o seu contrato de trabalho, e a empresa foi obrigada a parar porque foi considerado o ambiente da empresa inviável para a presença de seres humanos. Muitos estão doentes e a empresa nunca afastou esses trabalhadores, afastou para o INSS. Ela manteve licença para não configurar a doença. E hoje, alegando um laudo que teria recebido do Albert Einstein, ela está dizendo que esses trabalhadores não têm mais nada e quer demiti-los. Nós já passamos por diversos peritos, médicos, peritos de renome, que indicam que esses trabalhadores continuam contaminados e, pior, doentes, em doenças graves. Nós tivemos nesse período quase 10 óbitos. Uma audiência de conciliação está marcada para esta terça-feira no Tribunal Regional do Trabalho. No dia seguinte, sindicalistas vão a Brasília conversar com o ministro do Trabalho, Carlos Lupe. Eu acho fundamental que vocês lutem. Rapidamente nós fomos ouvir a empresa, né? Mas o que esses funcionários querem é ter a sua garantia de vida, porque eles foram contaminados, existia um termo de ajustamento de conduta que não foi respeitado. Eu tenho a certeza que amanhã, na Justiça do Trabalho, eles irão resolver. E a empresa, quando ela é responsável, ela preza a vida do seu trabalhador. Que na hora de faturar milhões, todas querem faturar. Aí não esquecem que eles não conseguiriam arrecadar tanto se não tivesse uma mão de obra, os trabalhadores à frente das empresas. Olha, a assessoria de imprensa da ROD informa que considerou oportuno submeter os empregados da unidade em Cubatão a uma avaliação médica para checar se fazem parte do quadro suspeito. O exame foi realizado pelo Hospital Albert Einstein. Os resultados mostraram que parte desses empregados avaliados está fora do quadro suspeito. Diante desses resultados, a empresa está analisando caso a caso como irá proceder com relação a esses empregados. Nós vamos continuar mostrando essa informação. E ainda hoje... Cubatão entraram em greve hoje. O motivo da paralisação são as demissões de funcionários afastados por contaminação desde os anos 90. O Sindicato dos Químicos denunciou o caso ao Ministério Público Estadual. Caminho fechado para a Ródia. Com faixas de protesto, os funcionários da empresa interditaram a entrada para a fábrica. A categoria quer chamar a atenção da Justiça. O primeiro motivo da greve é a suspensão dos contratos de trabalho, para que as demissões parem no momento, que é o que rege a lei. Depois é que a Justiça também se manifeste em função dessas demissões de pessoas doentes, contaminadas, tudo, como estamos comprovando a situação deles em diversos exames. Dos 50 trabalhadores que estão afastados por problemas de saúde, pelo menos 20 já receberam a notícia. Eu recebi uma carta para comparecer ao local de trabalho e eu tive uma triste notícia de saber que alguns colegas que foram antes de mim, se tratava de demissão. Certo, eu estou de licença médica, eu não fui ainda, mas eu tenho certeza que quando eu for, eu estou praticamente demitido. Eles alegam que nos últimos exames feitos no Hospital Albert Einstein, nós apresentamos condições favoráveis de saúde, que havia a possibilidade de nós sermos mandados embora. Só que recentemente, semana passada, retrasada, nós passamos por um perito e esse perito fez todas as nossas avaliações médicas e concluiu que não existe a mínima possibilidade de nós sermos mandados embora pelas condições de saúde que nós apresentamos. O presidente do Sindicato dos Químicos da região lembra que no início da década de 90, esses profissionais foram contaminados com o hexaclorobenzeno, produto altamente tóxico no local de serviço. Segundo Herbert, as dispensas contrariam o termo de ajustamento de conduta, firmado em 95. Uma das cláusulas diz que essas pessoas precisam de acompanhamento médico para o resto da vida. Tem o câncer, esteatose hepática, tem calcificação esplêndida no baço e disseram que eu não tenho nada. Simplesmente eu não tenho nada. Então só me deram a carta para ser despedido. Todos aguardam uma solução. Inadmissível, a gente está contaminado, não é aceito em lugar nenhum.
se caso acontecer a demissão, são pessoas com idade já avançada, que no mercado de trabalho não tem mais lugar, porque o carimbo da Ródia já é uma mancha enorme na nossa vida. Plano de saúde nenhum aceita a gente com esse problema de saúde aí da Ródia, e se aceitar é um preço absurdo que vai ter que pagar. Vamos falar com a repórter Paula Araújo, que está em Cubatão. Boa noite, Paula. Existe alguma possibilidade de acordo para resolver esse problema? Olá, Melissa. Olha, é uma situação bastante complicada, viu? A questão é que a Ródia parou de produzir aqui em Cubatão em 1993. Então, hoje, tem 27 funcionários que trabalham na limpeza do terreno onde antes ficava a fábrica. Outros 50 funcionários, eles são mantidos num sistema de licença remunerada, porque na época ficou atestado que eles estavam com uma suspeita de contaminação. Então, eles recebem salário, benefício e assistência médica, assim como os outros funcionários que continuam trabalhando. Só que a Ródia alega que estes 50 afastados passaram por um novo exame médico e que alguns deles não apresentaram mais problemas de saúde relacionados à contaminação. Aí, como estes funcionários não poderiam continuar com a licença remunerada como estavam e a empresa não tem vaga para eles, eles tiveram que ser dispensados. Então, esse é o ponto-chave dessa discussão. O representante da Associação dos Contaminados Profissionalmente diz que a greve só acaba quando pararem as demissões e for feito um novo exame médico nestes funcionários. Bom, amanhã está agendada uma audiência de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo e na quarta-feira, representantes destes funcionários devem se encontrar com o ministro do Trabalho em Brasília. Então, agora é esperar para ver se destes encontros sai realmente uma definição dessa situação, né, Melissa? É isso aí, Paula. A gente continua acompanhando o caso. Obrigada. E em instantes, direto da Venezuela, E hoje aconteceu uma audiência no Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo para tratar da questão dos funcionários da Ródia, que foram contaminados por um produto químico na década de 90 e estavam ameaçados de demissão. Vamos falar com a repórter Paula Araújo, que está em Cubatão. Boa noite, Paula. Qual foi o resultado dessa audiência? Olá, Melissa. Boa noite. A Justiça atendeu o pedido do Ministério Público e concedeu uma liminar que impede a Ródia de demitir os funcionários, pelo menos até que o caso seja julgado. A exceção são 2 trabalhadores que já haviam assinado a carta de demissão porque chegaram a um acordo com a empresa. Participaram dessa audiência representantes da Ródia e do sindicato que defende os funcionários. Eu conversei agora há pouco com o presidente do sindicato e ele me disse que esse é só o primeiro passo, mas que eles conseguiram o que queriam nesse momento, que era ganhar tempo para fazer um novo exame médico em cada funcionário e comprovar o real estado de saúde de cada um deles. Hoje, alguns destes funcionários vieram aqui até a Câmara de Cubatão para pedir o apoio dos vereadores. Amanhã eles têm agendado uma audiência com o ministro do Trabalho em Brasília. Por enquanto, a greve continua, mas conforme foi pedido pelo tribunal, uma equipe de 9 pessoas voltou a trabalhar, Melissa. Funcionários da Ródia apontados como vítimas da contaminação assistiram à sessão na Câmara com cartazes e pediram apoio à causa. Trata-se de uma substância bioacumulativa, ela nunca mais sai do organismo e uma vez que ela fica no organismo, ela fica migrando entre sangue e gordura, dependendo de como a pessoa emagrece ou engorda. É muito perigoso porque é uma substância neurotóxica, é uma substância cancerígena. A luta é contra a dispensa de 20 funcionários que estão afastados e são mantidos com uma licença remunerada. Segundo a Ródia, eles passaram por um exame médico e não apresentaram problemas de saúde relacionados à contaminação. Eles falam que não, mas continua ainda contaminado, porque esse problema fica na gordura. Eu estou bem gordinho, então deve estar espalhado na gordura, né? Não tem como, né? Eu faço tratamento vitalício, tomo 4 remédios por dia, amanhã mesmo estou no astro o dia todo fazendo uma série de exames, biópsia hepática, estou participando de um projeto do próprio Einstein, entendeu? Um projeto novo, pioneiro no Brasil. E a empresa diz que eu estou bem. Se possível, vamos fazer uma comissão para acompanhar o problema e estaremos aí ao lado dos funcionários da Ródia. Eu acho que foi uma decisão errônea. Apesar do protesto, os funcionários comemoram uma vitória. Nesta terça-feira, a Justiça atendeu o pedido do Ministério Público e concedeu uma liminar que impede a Ródia de fazer as demissões, pelo menos até que o caso seja julgado. A exceção são 2 trabalhadores que já haviam entrado em acordo com a empresa. O presidente do sindicato, que representa a categoria, diz que este é só o primeiro passo. Essa é uma vitória provisória. Nós necessitamos e queremos fazer um acordo com a empresa na qual todos os trabalhadores façam os exames, porque nós precisamos saber a realidade da saúde de todos.
A Ródia parou de operar em Cubatão em 1993. Hoje, 27 funcionários trabalham na limpeza do terreno onde ficava a empresa. Eles entraram em greve, mas atendendo o pedido do tribunal, uma equipe de 9 pessoas voltou a trabalhar. Agora, um pedido. Foram demitidos após serem contaminados, não é, com substâncias químicas, segundo laudos, e tiveram o seu prazo, evidentemente, de uma licença, de uma situação tranquila, que não poderiam ser demitidos, só que parece que esse prazo passou e a empresa está demitindo. É isso? Vamos ver a reportagem. O presidente do sindicato da categoria conta que não houve acordo na audiência de conciliação desta terça-feira no Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo. Mas, mesmo assim, as demissões na Ródia foram suspensas. O Ministério Público entrou com um procedimento cautelar solicitando a suspensão das demissões. A instituição luta para garantir os direitos dos funcionários que colecionam problemas de saúde. Isso graças ao trabalho que desempenhavam há pelo menos 16 anos. A empresa oferecia essas condições. Os produtos químicos ficavam desprotegidos. As pessoas tinham contato com os gases tóxicos, quase sem equipamentos de proteção. As substâncias se misturavam à água. Dos 77 funcionários da empresa, 50 estão afastados desde a década de 90 porque tiveram contato com substâncias químicas e foram contaminados. Entre esses trabalhadores, 20 foram recentemente considerados saudáveis e receberam uma carta de demissão. Mas, de acordo com eles, não existe cura para a doença, porque a substância que eles tiveram contato é bioacumulativa, ou seja, não pode ser expelida pelo corpo. Essas pessoas não são contaminadas, essas pessoas são envenenadas. É um produto extremamente agressivo, está no sangue das pessoas, elas foram trabalhar, não foram para se contaminar. Aos 63 anos, seu João está com a saúde completamente debilitada e foi demitido porque supostamente estaria curado. Quando passávamos pelo médico dentro da empresa, ele dizia que era normal, que nós não tínhamos nada. E passando pelo perito, fomos descobrir que temos várias doenças complicadíssimas, inclusive alto índice de HCB no sangue, hexaclorobenzeno, que é uma doença que é um produto que é cancerígeno. Bispo tem 42 anos e adoeceu quando tinha apenas 20. Hoje não pode trabalhar por conta dos problemas de saúde e pelo histórico profissional. Já estamos carimbados, pela Ródia para o mercado de trabalho, então nós sabemos que a vida passa a ser bem mais difícil a partir de agora. O Herbert, presidente do sindicato, vai a Brasília amanhã com toda a equipe do sindicato e alguns representantes também dos funcionários, para que, não é quinta-feira? Eu acho que é quinta-feira, não é? Que vai ter uma audiência lá em Brasília. Hoje é quarta? Então eu acho que é amanhã, quinta-feira, que vai ter uma audiência em Brasília e vai tentar resolver essa questão ou caminhar um pouco mais em prol dos funcionários. Fato é que não dá para acreditar que uma pessoa seja demitida porque se curou de uma doença que foi contraída, melhor dizendo, que foi contraída dentro da empresa. Porque, na verdade, se é verdade que eles não estão contaminados, então que se aproveitem. Aproveita o funcionário, por que não? Quer dizer que foi contaminado, envenenado, como disse o Herbert, aí passa um período, sei lá de quantos anos, expeliu o que eles falam de contaminação ao corpo, que na verdade não é verdade, porque os funcionários dizem ao contrário, e laudos, peritos também dizem ao contrário, e só porque ficou em tese bom para trabalhar, liberado, perdeu aquela imunidade, aí volta ao trabalho e recebe uma carta na mesma semana que volta ao trabalho, recebe uma carta, vai até o departamento pessoal. Isso não é certo, isso não é correto. Então, se o médico da empresa está dizendo que eles não têm nada, então a empresa que fique com eles. Reloque para outro lugar. Ah, mas eu sou da empresa, eu faço o que eu quiser. Tudo bem, faz o que quer com seus funcionários, lógico. Mas que é injusto, é injusto. Tentamos um contato com a Ródia e não obtivemos resposta da Ródia em relação à nossa proposta, nosso pedido de uma nota em relação a todo esse problema. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Agora, outro caso absurdo. A multinacional Ródia convocou 20 funcionários da unidade de Cubatão, no litoral paulista, para fazer exames médicos e assinar a carta de demissão.
A fábrica foi fechada em 1993, quando se constatou que em mais de 15 anos de atividades, a empresa havia despejado 12 mil toneladas de resíduos químicos no solo. Essa falta de controle comprometeu o ecossistema e a saúde de aproximadamente 150 trabalhadores. Isaías dos Santos Corrêa, presidente da Associação de Combate aos Poluentes, formada por trabalhadores contaminados pela Ródia, assegura que as demissões são ilegais, pois os trabalhadores têm licença remunerada por estarem impedidos de ter contato com agentes químicos. É uma contaminação que não sai do organismo, tem um termo de ajustamento de conduta, firmado junto ao Ministério Público, que garante estabilidade desses trabalhadores devido a essa contaminação e as doenças correlacionadas. E esses trabalhadores foram surpreendidos nessa semana, com uma convocação para demissão. O metalúrgico Arlindo Afonso de Paula foi contratado pela Ródia em 1972. 10 anos depois, começaram a aparecer os primeiros problemas de saúde. Não podendo exercer suas funções, foi transferido para a área administrativa, o que não foi suficiente para impedir o surgimento de novas enfermidades. Eu estou parcialmente morando em Minas Gerais, porque aqui não tem condições de tratamento. Fui indicado até por médico para ir para lá, para me aliviar minha cabeça. Eu tenho um quadro clínico de problema de fígado desde 1985 e ultimamente eu estou com esteatose hepática, calcificação no baço e câncer na próstata, né? Aí a firma há poucos dias me chamou para me demitir. De São Paulo, da Rádio Agência NP,